Boa noite, Holanda! Boa noite a todo mundo que nos ouve. Estamos aqui numa segunda-feira de carnaval, a maior festa popular do planeta. Mas hoje o bloco não sai. Pela terceira vez na história, a festa foi adiada. A primeira no século XIX, em 1892, quando ainda era o entrudo. A segunda no século XX, em 1912, em respeito à morte do Barão do Rio Branco. Segundo o escritor Rui Castro, em 1919, logo após a gripe espanhola, foi o maior carnaval de todos os tempos e o chamou de Carnaval da Revanche, onde explodiu o espírito da ressurreição nos foliões. Quem sabe não teremos a chance de em breve viver essa explosão de esperança. Estamos nos guardando para quando a vacinação chegar. Enquanto isso, falemos de carnaval. O Belim Beleza de hoje fará uma conversa com um importante artista da cidade e regente do maior bloco de BH. Então brilha. Boa noite, de Souza. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Libéria. Boa noite, Faculdade de Educação. Boa noite, Rede Mundial de Computadores, Internautas e Radiofônicos. É um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo ao Belim Beleza. É um prazer te receber aqui. E eu queria começar perguntando pelo seu nome. Por que de Souza? Então, é porque o meu nome é Cristiano de Souza Oliveira. Cristiano com CH, Souza com Z. Souza veio da minha mãe, Oliveira veio do meu pai. E quando eu comecei a minha carreira assim de maneira mais séria, quando eu comecei a viver de música e aparecer em jornais, né, o meu nome começou a aparecer, né, em coisas que ficam registradas, né? Eu lembro que teve uma época que eu ficava digitando no Google assim, Cristiano de Souza Oliveira, para ver se já tinha alguma coisa falando de mim, né? Para ver se eu já estava deixando alguma coisa marcada na história. E aí eu lembro, uma dessas vezes, que quando eu digitei Cristiano de Souza Oliveira, apareceu um tanto de matéria sobre um nadador. Existe um nadador, eu acho que o Cristiano dele é sem o H, mas de toda maneira ele é que aparecia nas notícias, né? Eu falei, pô, eu preciso ser diferente, né? E caiu a ficha de que Cristiano de Souza Oliveira é realmente um nome que combina muito mais com a profissão de nadador, né? Tipo, lá vai o Cristiano de Souza na Raia 4, né? Combina muito mais do que o nome de artista. Pelo menos eu senti naquele momento, né? E aí eu fiquei refletindo muito sobre a metade do meu nome, né? A segunda metade do meu nome, o de Souza, né? Porque eu acho que o Souza é um nome muito comum, é um nome simples, né? É um nome tradicional, existente nas periferias, nas cidades de interior, e representa muito a minha história, né? Da onde eu vim, onde eu nasci, por onde eu transitei. E aí caiu a ficha de que de Souza me representava mais do que Cristiano, do que Cris, como as pessoas me chamam carinhosamente, porque o meu trabalho como compositor tem uma certa ludicidade, um certo humor, né? E Cris é um apelido carinhoso que eu adoro, mas guardei na intimidade, né? E publicamente eu carrego então a bandeira do de Souza como um nome artístico que me representa bem. Enquanto você falava, eu fiquei imaginando essa sua cabeleira dentro de uma touca de natação. A
até que daria um bom figurino, viu, de Souza? Me conte o carnaval. Como que começa, como que chega o carnaval na sua vida, na sua história? Bom, curiosamente, a minha história com o carnaval começa em Piedade de Ponte Nova, onde eu morei até os 10 anos de idade. E ali por volta dos 6, 7, 8, eu ficava na varanda da minha casa, ouvindo o ensaio do único bloco de carnaval da cidade em 3 ruas para baixo, né? E só que existia ali também uma atmosfera um pouco preconceituosa por parte dos adultos, uma cidade muito religiosa, né? Nessa coisa de que o carnaval é uma coisa que não é uma coisa pura, né? Uma coisa, né? E o bloco chamava inclusive Bloco do Golo, né? Então ela era formado majoritariamente pelos cachaceiros da cidade, então envolvia ali uma série de preconceitos, né? No olhar da população para aquela manifestação cultural que, de certo modo, mesmo que subjetivamente, me impedia de poder aceitar, né, de poder, né, de poder verbalizar o meu afeto por aquilo. Mas eu, como uma criança muito espontânea que sempre fui, eu ficava ali dançando na varanda, né, ficava ali vibrando e sentindo, né, muita emoção ao escutar a batucada em 3 ruas para baixo, né? Até que um dos membros do bloco que morava perto da minha casa um dia pediu meu pai para me levar. E quando eu cheguei lá, me entregaram um ganzá, né? O ganzá é aquele instrumento, lá na roça chama de chique-chique, né? É aquele instrumento muito popular em roda de samba, né? Que você fica chacoalhando, ele faz tic-tic-tic-tic, né? Por isso que chama chique-chique. E aí me deram esse ganzá e eu, intuitivamente, né? Espontaneamente, nunca tinha feito aula de música nem nada, mas consegui balançar ele dentro do ritmo que estava sendo proposto ali, né? Pelo regente. Então virei, né, a partir daquele dia, eu virei uma espécie de um mascote, né, lá na roça chama carta branca ou café com leite, né, que é quando você participa de alguma ação, mas você não tem ali tanta, não tem um lugar ali tão legitimado, né. Me lembro que me deram uma blusa, assim, era um uniforme vermelho e branco, me deram uma blusa que parecia mais uma saia, né, porque eu era pequititinho, mas fui batizado de Tianin, né? Aí voltando ao nome, né? Cristiano. Aí minha família me chamava de Tiano e lá no bloco fui batizado como Tianin. Então, e os adultos me tratavam ali com muito carinho, porque percebia uma certa aptidão musical, né? Já naquela idade. E foi uma experiência muito feliz, assim, que, né? Quando eu sinto que quando eu tô tocando até hoje, né? Desde os 6 anos de idade, quando eu tô tocando até hoje, é o momento que talvez eu mais me encontre, né? Eu mais me sinto vivo, né? E aí depois eu tive uma passagem pela banda da procissão, aquelas bandas de igreja, né? Que fazia procissão em épocas festivas, religiosas, né? Em cidade do interior. É muito comum que todas as manifestações culturais passem, né? Por esse vínculo religioso. São cidades geralmente muito católicas, né? Tem aquela igreja que fica na praça, né? Que é onde, na verdade, moram os ricos da cidade, em volta da igreja, aquela coisa toda. E do bloco eu fui passando, né, para a procissão da cidade, toquei depois, toquei timba na igreja, nas missas, né, panderola, acompanhava o padre. Teve uma época que eu comecei a acompanhar o padre, inclusive em outras cidades vizinhas, né, ali Rio Casca, Mariana, Ouro Preto, Viçosa. E tô trazendo um pouco, saindo um pouco do bloco e trazendo para esse outro contexto, porque hoje eu percebo que no fim das contas, para além do carnaval, o meu afeto ele se deu, né? O meu encontro ele se deu com o fazer musical coletivo, né? E eu acho que o carnaval é talvez uma das maiores expressões do fazer musical coletivo. Um fazer musical coletivo. Isso me remete ao final da década de 70, início de 80, época dos blocos caricatos em Belo Horizonte, né? Em Santa Teresa, onde eu vivi, a minha família era toda envolvida com o bloco Os Inocentes. Os ensaios da bateria eram na Praça Duque de Caxias, né? Onde ali também eram criadas as fantasias pelo artista plástico Boca. E também eram costuradas essas fantasias pelas senhoras, né? Entre elas a minha saudosa tia Naná.
Depois disso, a Banda Santa foi criada por um conjunto de senhores, amigos, e que também foi um período muito interessante, assim, já na década de 90. Mas há pouco mais de uma década, né, vamos dizer assim, Belo Horizonte tem vivido, assim como outras capitais, um fervilhar, né, de um novo carnaval, movimentado por uma outra geração, de muitos blocos descentralizados, né, pela cidade toda, algo que você fez parte do conjunto do movimento, né? E entre esses blocos a gente pode dizer que o maior deles é o Então Brilha, já conhecido nacionalmente, onde você está à frente. Como que começou isso? Quem teve ideia foi Rafael Gonçalves, mas na verdade existia ali em volta dele um grupo de amigos, né, de 10 amigos que foram passar em 2010, sem saber dos desfiles anteriores em 2009, o carnaval no Rio de Janeiro. Então juntou o grupo de amigos, foi para o Carnaval do Rio de Janeiro e lá eles formaram uma ala que se baseava num poema do Mayakovsky, né, que é o que fala gente é para brilhar, brilhar como um farol, brilhar como um brilho eterno, gente é para brilhar e que tudo mais vá para o inferno, né? E juntando esse poema a uma referência do Mario Bros, né? Que é um personagem de videogame, de desenho animado, que todo mundo conhece. Então eles botaram uma estrelinha, assim, fizeram uma tirinha com uma estrelinha amarela na testa, né? Que é um dos símbolos principais da história do Mario Bros. Botaram uma blusa brilhante de lantejoula e foram para o Rio de Janeiro, se denominando como Então Brilha, né? Nesse primeiro momento era uma ala que ficava ali nos blocos do Santa Teresa, indo atrás, né? Com um rebolo, tinha um bandolim, tinha um pandeiro, era uma coisa meio que mal resolvida, assim, musicalmente, mas ali com uma conexão já estabelecida entre os amigos, né? Nessa pauta do Gente é para Brilhar, né? Então eles iam atrás de cada hora ia atrás um pouquinho de um bloco, né? Ficava um pouquinho num bloco, depois passava outro, ia para outro, né? Isso lá no Rio de Janeiro. Quando eles retornam para Belo Horizonte em 2011, aí eles se deparam com a notícia de que em 2010, enquanto eles estavam lá, já tinha outros blocos aqui também se formando, né? Então aí já tinha o bloco da praia, né? O bloco da praia da estação, aí já tinha o Mama na Vaca, né? TT a Santa, né? Esses blocos que eu considero, na minha análise histórica do carnaval, a primeira geração do carnaval, né? Que é essa geração de guerra, né? Essa geração que veio, que brotou do cimento da Praia da Estação, do movimento Fora Lacerda, do desejo de ocupar o espaço público, né? De combater as arbitrariedades do então prefeito, né? E de reivindicar uma cidade mais viva, mais plural, mais diversa, né? Depois, a partir de 2012, que vai surgir essa geração que eu chamo de geração sonoriza, que é a geração que amplifica a rua com seus trios, com carro de som, que aí vai fazer parte dessa geração Então Brilha, né? Junto com Baianas Ousadas, que é quem vai puxar, na verdade, essa geração, né? O Então Brilha botou o primeiro trio, né? Desse novo carnaval no desfile de 2014, né? E aí vem Baianas, vem Chama o Síndico, vem o Alcova Libertina, né? E por aí vai, né? Mas então, quando eles decidem desfilar em 2011 em Belo Horizonte, percebe-se que já tem um carnaval acontecendo, né? O que foi muito curioso. E aí, em 2012 é quando eu chego, né? É quando eu chego e pego essa ala que até então era um grupo pequeno de pessoas, e transformo em uma bateria, o que vai fazer o Então Brilha virar um bloco de carnaval mesmo, com a bateria inclusive formada por pessoas também da periferia, e também da classe média, também do asfalto, e também do morro. Tive essa felicidade né, de convidar alguns amigos, né, do Acabamundo, que é a comunidade onde eu residi, e para eles se juntarem às pessoas que estavam ali, né, do asfalto, com esse desejo também de poder fazer essa festa acontecer. O Então Brilha talvez seja o bloco onde o seu destaque fica maior, né? Até mesmo pela estética, aquele regente lá no topo, diante de uma bateria gigante, né? Muito bem ensaiada. Mas você vem aí depois disso disseminando, né, essa música por meio de criação de outros blocos, regência, até combinar na sua escola, né, que fomenta um monte de foliões aí, batuqueiros nos outros blocos, não é? Mas eu participei ali ativamente, tive uma passagem como regente pelo Pena de Pavão de Cristina,
Fui subregente junto com o Peu do Baianas Ousadas, né, ali no começo da história, porque era assim, eu regia o Brilha e o Peu me ajudava no Brilha. O Peu regia o Baianas e eu ajudava o Peu no Baianas. Então a gente tinha essa dobradinha que foi muito feliz, inclusive imprimiu um jeito de reger, imprimiu uma maneira de se construir baterias de carnaval que veio dessa pesquisa dupla que eu e Peu fizemos ao longo desses anos todos, né? Depois o Peu vai sair do Baianas Ousadas e fundar o Havaianas Usadas, onde ele dá seguimento a essa pesquisa. E eu vou fundar alguns blocos, né? Então eu vou fazer em 2014 o Pisa na Fulô, né? Já sendo fruto de uma pesquisa ali mais séria, no sentido de mais constância, né? De mais profundidade, que é quando eu começo a fazer o que vai anos depois se chamar percussão circular, que hoje é a minha escola de percussão, né? Com uma metodologia própria que vem dessa conexão entre a rua, o projeto social, o interior, a minha passagem pelo FMG, na faculdade de música. Então é uma conexão, né, uma dessas pontes todas, desses caminhos que eu trilhei, mas principalmente a rua, né, que é onde o carnaval se faz e as manifestações culturais todas, nas quais eu tenho o maior apreço, né. Então, eu fiz o Pisa na Fulô, junto com os meus alunos dessa escolinha que eu estava formando. Depois eu fui fazer o Abre-te Sésamo. Depois eu fiz o bloco É o Amor, que foi um bloco de passagem, assim, né? Resgatando um pouco da memória afetiva que eu tinha com uns modão sertanejo antigo, né? Então, sempre pautado também nessa coisa da diversidade musical, né? Então brilha axé, o Pisa na Fulô forró, o Abre de Sésamo Raul Seixas, o É o Amor sertanejo antigo, né? Depois eu fui fazer o Circulador, que traz essa coisa do forró também, mas tentando ampliar o horizonte para a música nordestina como um todo, né? E o Circulador é hoje o bloco, um bloco muito especial, porque é o bloco, né, especial para mim, pelo menos, porque é o bloco da escola, né? É o bloco institucional da percussão circular. Eu considero o circulador um bloco cênico musical. No cortejo curto que ele faz, ele vai apresentando um espetáculo pelo caminho, praticamente em atos, não é? E é um bloco gestado na sua escola de percussão, né? Onde você pratica uma pedagogia musical muito singular, que você batizou como percussão circular. O que é isso, de Souza? Bom, e aí falando especificamente da percussão circular, eu sempre costumo contar, inclusive, que eu tento explicar o que que ela é todo começo de semestre, né? Quando a gente faz aquela primeira oficina que junta todo mundo na sala para poder inaugurar o ano, né? Eu sempre sinto que eu não consegui ainda. A escola já tem 7 anos, mas eu sinto que eu não consegui ainda fazer aquele discurso assim, aquela explicação do que significa a minha própria escola. E talvez eu não vá entender mesmo, né? Porque eu acho que a percussão circular, ela é um grande fruto subjetivo, ao mesmo tempo que concreto, de todas as minhas passagens até o momento, né? Ela tem um pouco da academia, assim como ela tem um pouco da rua. Ela tem um pouco da cidade, assim como tem um pouco da favela. Ela tem um pouco da informalidade, assim como tem um pouco da formalidade. Então, mas o que conecta tudo, talvez eu acho que seja a vontade de tocar, a alegria de estar ali, o ponto de partida da conexão, onde a gente estabelece que todo mundo ali vale, todo mundo ali vai, todo mundo ali tá, todo mundo ali né? Além de percussionista, você é um multi-instrumentista e canhoto, né? E toca aí na cidade e outros lugares com muita gente bacana. E é um cantautor com uma carreira muito original. Inclusive o Samuel Rosa, recentemente, num programa de dicas que ele tem no Instagram, ele tentou te descrever a partir das suas possíveis influências musicais, né? E eu ouvindo Samuel Rosa, eu pensei, poxa, você é um neto musical e ideológico da Tropicália.
E eu acho que o carnaval tem alguma coisa a ver com isso, né? Em que medida que a sua experiência com o carnaval, no carnaval, está presente nessa sua composição artística, né? Na sua carreira solo? Essa sua pergunta é muito curiosa, porque eu estou justamente num momento da minha carreira onde eu acho que eu estou conseguindo pela primeira vez conectar o meu personagem de Souza, compositor, ao personagem de Souza carnavalesco, né? Porque no palco eu tenho a função de cantor, eu tenho a função de cantar as minhas músicas e produzir cenas teatrais que as desenham, né, que as amplificam para o público. No carnaval, eu tenho a função de silenciosamente conduzir a bateria através do corpo, né? Então eu tenho, é como se fosse ofícios, né? É como se fosse, não, são ofícios completamente diferentes, né? E, te dando aqui um furo de reportagem, né? O meu segundo disco, que vai ser lançado agora em abril, vai se chamar Bloco da Saudade. Então é o primeiro momento onde eu estou conseguindo conectar os diversos de Souzas dentro de um mesmo, porque eu compus músicas que trazem a temática do carnaval e da ausência dele, da saudade das pessoas, dos afetos, do encontro. E isso foi arranjado musicalmente de uma maneira que me conecta, né? Então leva esse compositor para cima do trio elétrico, né? Então eu acho que o carnaval sempre, né? É muito curioso, porque quando eu lancei o meu primeiro disco, né, em 2015, Não Devo Nada Pra Ninguém, o disco não tinha nada a ver com carnaval. Mas o que foi noticiado foi músico do carnaval lança seu primeiro disco. Então, foi um processo também de compreensão, né, de como que você se vê e como que as pessoas te veem e como que elas reconhecem, né? Então é um desafio para o artista também conseguir juntar essas pontas, né, quando ele trabalha de maneira muito múltipla, né? O seu primeiro disco é um sucesso, né? Não Devo Nada para Ninguém. A gente pode fechar o programa com uma música desse disco. Mas eu quero tocar aqui agora uma do segundo, que está em processo, né, de lançamento, uma música que fala do carnaval. Quando o bloco sair. Eu sei que você tá partindo agora, tipo daqui pra outra. E sei também que a nossa dor com isso ainda é muito de persistir. Queria batucar com você lá na rua tomando outra, mas sei que te levo junto com a gente quando o bloco sair. Amigo, sua blusa vermelha vai ficar comigo, aquela que cê me emprestou quando eu estava sentindo frio. E mesmo que hoje seja um dia triste, talvez amanhã também, te guardo grande dentro do peito, vai com Deus, amém. A luta não é de hoje, mas acho que ninguém entendeu o tamanho desse trem aí dentro do você. O nosso sofrimento com essa partida nem se compara com a sua alegria que ficou plantada dentro de nós. Amigo, sua blusa vermelha vai ficar comigo, aquela que cê me emprestou quando eu estava sentindo frio. E mesmo que hoje seja um dia triste, talvez amanhã também, te guardo grande dentro do peito, vai com Deus.
ainda corre perigo. E mesmo que hoje seja um dia triste, talvez amanhã também te guardo grande dentro do peito. Amigo, sua blusa vermelha vai ficar comigo. Aquela que você me emprestou quando eu estava sentindo frio. E mesmo que hoje seja um dia triste, com certeza amanhã também te guardo grande dentro do peito. Vai com Deus. Quando o bloco sair. Estamos todos esperando por isso. Uma delícia de música. E também o clipe, que dá uma visualidade a ela, né? E registra a homenagem que você faz a um folião querido, o Ricardo, que foi levado, entre outras coisas, pelo Covid-19 e te deixou uma blusa vermelha. São as gentilezas do carnaval, né? O carnaval tem efeitos, né, em cada um, mas também tem um efeito na cidade, né, enquanto ato político, estético, em festa. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Você que é um cara do carnaval da cidade. Bom, eu acho que o carnaval de rua de Belo Horizonte é o acontecimento mais feliz que a cidade já celebrou, por diversos motivos. Mas o principal deles é porque o carnaval trouxe um entendimento ou estimulou um entendimento coletivo de que a cidade pode. Ela pode brilhar, ela pode reivindicar, ela pode ocupar e ela pode tocar, né? Eu acho que a gente tem uma coisa aí que vai ficar aí para os pesquisadores, estudiosos, acadêmicos desembolarem esse entendimento, porque a gente faz, né? Os acadêmicos a gente faz, os acadêmicos vão formatar isso, que é esse fenômeno de educação musical em massa, né? Não existe em outros lugares o que Belo Horizonte faz, né? Que tem muito a ver com esse lema do Então Brilha, do Vem Pode Chegar, né? Não existe um outro lugar onde as pessoas compram um tamborim um dia antes do bloco e vão para a rua para poder tocar e são bem aceitas, e são acolhidas, né, e são compreendidas como parte daquele movimento. Então eu acho que isso é um legado político, é um legado de política democrática, de ensino de música e de espaço de reivindicação. Não sei se eu estou misturando aqui muitas coisas, mas é porque são tantas coisas que a gente até se embola na hora de falar desse carnaval que é tão plural e que é tão significativo e que é tão transformador e que deixa um legado de vitória mesmo, assim. Acho que se tem uma coisa que Belo Horizonte venceu foi na existência desse carnaval. Uma vitória da resistência. O carnaval é uma festa de resistência. Seria um ótimo momento agora para nos juntarmos em milhares, festivamente, gritando "Fora Bolsonaro!". Mas por hora fazemos isso de outras formas. Bem, de Souza, agradeço muito a sua participação no Bela em Beleza, falando de sua carreira, não é, de sua história e da nossa grande festa de resistência. Ô querida, eu que te agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você, que é uma pessoa tão especial na minha vida, uma figura que representa tantas passagens felizes, né? E poder compartilhar com você um pouco da minha história, né? Que você participou, inclusive, que você já sabe sobre, né? É motivo de muita alegria, né? Eu costumo sempre falar que falar sobre a gente mesmo é uma maneira de nos reconhecermos, né? Como se fosse uma análise, assim, né? Você vai falando e vai se reconhecendo nas histórias e vai encontrando o seu eixo, né? Ou reencontrando o seu eixo quando a gente está perdido, né? Então, estou muito feliz, muito agradecido. Obrigado você, obrigado à rádio, obrigado Faculdade de Educação, obrigado aos ouvintes que tiveram aí paciência de me ouvir aqui até o final.
E quem se sentir interessado, inclusive, pode me seguir nas redes sociais. O de Souza tá no Instagram. O de Souza sou eu mesmo, tá? Tá no YouTube também, tá no Facebook. Em breve vai ter um site aí pra gente poder também organizar os materiais de uma outra maneira. Tô prestes a lançar o meu segundo disco, mas já tem no Spotify o meu primeiro e outras músicas que eu lancei depois. E para tocar agora, para finalizar, eu acho que eu indico a Não Devo Nada Pra Ninguém, que é uma música, é o título do meu primeiro álbum, né? Então acho que o povo vai gostar de conhecer, para quem não conhece ainda. Um beijo, muito obrigado, viu? Encerramos por aqui, então, o Bela em Beleza de hoje, com a música Não Devo Nada Pra Ninguém, do De Souza. Boa noite. Quando é que vai me pagar aquele cachê atrasado? Vai ficar enrolando? Vamos pagar aí, aí. Ô, senhor. Vai ficar me enrolando? É que negócio aí. Paga o meu cachê, tá atrasado, rapaz. Tá me devendo cachê já de 5 shows já. Vai ficar enrolando? Vai pagar não? Ô, senhor.